Graças a Deus, é uma honra mais uma vez estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena palestra que nós temos aqui no canal. E graças a Deus, o nosso canal já completou os 400 inscritos, né? Eu achava que a gente ia chegar a completar essa quantidade de inscritos no final do ano, mas graças a Deus, faltando 3 meses aí para terminar o ano 2024, nós chegamos nos 400 inscritos. Que Deus ajude cada um de vocês. E você ainda que também não se inscreveu, também se inscreva, tá bom, meus queridos? Para nos ajudar. Muito bem, nós vamos ler uma escritura que vamos continuar falando sobre a vinda de Cristo. Vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 6, só 12 versículos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36, 37 e 38. O Evangelho de João, capítulo 37 e versículo 37 e 38 do capítulo 6 do Evangelho de João. E diz aqui as escrituras: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso 38 do capítulo 6 de João: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deixa eu repetir aqui o versículo 38 do capítulo 6 do Evangelho de João. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é a primeira vinda e a segunda vinda é o mesmo acontecimento. Esse é o nosso assunto. A primeira vinda e a segunda vinda é o mesmo acontecimento. Agora, preste bem atenção no que eu quero falar aqui. Qual foi o acontecimento que aconteceu na primeira vinda, que acontece na segunda? Irmão, que nós vamos analisar as escrituras e ver o que aconteceu na primeira vinda, quando Jesus veio. Também tem vários acontecimentos que acontecem na primeira vinda, acontece também na segunda vinda. E como eu tenho falado, eu acho que esse é o quinto ou é o sexto vídeo falando sobre o assunto da vinda. Eu tenho provado pela mensagem profética que a segunda vinda, ela não vai acontecer. Ela já aconteceu. A segunda vinda não vai acontecer. Ela já aconteceu. Então, para aqueles que estão esperando a segunda vinda acontecer, então pode esquecer, meu irmão, porque o único povo que está esperando alguma vinda é só os 144 mil, os judeus. E isso só vai acontecer quando se manifestar o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11, que é Moisés e Elias. Mas a segunda vinda para o povo gentil já aconteceu. E eu quero aqui hoje mostrar um acontecimento que aconteceu na primeira vinda, que é a mesma coisa na segunda vinda. É a mesma coisa. A mesma coisa. O que acontece? Esse acontecimento, irmão, são vários acontecimentos que aconteceram na primeira vinda e se repetiu na segunda. Mas eu quero apenas falar de um acontecimento que aconteceu na primeira vinda, que também acontece na segunda vinda. E qual é esse acontecimento? Vamos ler as escrituras. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Do Evangelho de Lucas, que o Evangelho de Lucas relata esse acontecimento que aconteceu na primeira vinda, e isso também acontece na segunda vinda. Isso é interessante. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Do Evangelho de Lucas, versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Veja o que aqui as escrituras diz, a escritura. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso também o santo que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso aqui foi o anjo Gabriel, quando ele apareceu para Maria. Aqui, ó, no versículo 36, do capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Verso 37, a uma virgem despojada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aí aqui no versículo 35, a Bíblia diz: e respondendo o anjo e disse: descerá sobre ti, quer dizer, descerá sobre Maria o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja que acontecimento é esse, e esse acontecimento aconteceu na primeira vinda, e esse acontecimento se repetiu também na segunda vinda. Esse acontecimento se repetiu também na segunda vinda. Por que eu digo isso, irmão? Porque que nós voltamos para o Evangelho de João, uma coisa interessante. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35, que a sombra, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A sombra do Altíssimo cobriria essa mulher. Quem é essa mulher? Maria. E mulher na Bíblia representa igreja. Então a sombra do Altíssimo cobriria a igreja. É por isso que quando a gente vai para o Evangelho de João, irmão, capítulo 6, todo mundo sabe. Até uma mulher chegou para Jesus e quis dizer para ele que Jesus tinha nascido de Maria. Ela disse para Jesus: olha, bem-aventurado foi o vento que tu saiu e o espelho que tu mamaste. E qual foi a resposta de Jesus? Mas bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Você veja que aquela mulher quis dizer para Jesus que Jesus tinha nascido de Maria e ela era sua mãe. Mas Jesus disse aqui, ó, é a escritura que nós lemos no versículo 38 de João 6. Porque eu desci do céu. Na realidade, irmão, o que foi gerado dentro do ventre de Maria foi o corpo. O corpo. Mas Jesus disse: porque eu desci do céu. Eu desci do céu. Em outras palavras, Jesus não nasceu ali. Jesus não começou a existir ali, porque Jesus já existia. Meu Deus, isso é tremendo. É por isso que a Bíblia diz que a sombra, e esse acontecimento que aconteceu no nascimento de Cristo, esse acontecimento que aconteceu na primeira vinda, isso se repetiu agora, na segunda vinda. E quando eu digo agora, meu irmão, eu não estou referindo agora no nosso tempo, eu digo agora no tempo do 7º anjo, quando ele estava na terra. Isso se repetiu. Se repetiu na igreja, na noiva do momento. Então, quando o Espírito Santo desceu e cobriu a mulher, essa mulher estava despojada, ela estava noiva para casar com José. E a Bíblia diz que a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A sombra. E quem era essa sombra? Quem era essa sombra, irmão? Que cobriu Maria? Então Jesus vem e diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus não nasceu de Maria. O que nasceu da mulher foi o corpo, que ele habitou naquele corpo, para cumprir o Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Olha aí. Quem foi esse verbo que se encarnou? Hein? Quem foi esse verbo que se fez carne? Foi o Senhor Jesus Cristo, irmão. Aí depois, lá no Rio Jordão, quando ele foi se batizar, o verbo supremo, a deidade suprema, veio e se encarnou nesse verbo. Isso é a deidade. Isso aconteceu na primeira vinda e isso aconteceu também na segunda vinda. Por isso que a primeira vinda e a segunda vinda é o mesmo acontecimento. O que aconteceu na primeira vinda aconteceu também na segunda vinda. Agora, como eu falei no começo, a segunda vinda já aconteceu. O que está faltando agora acontecer é a última etapa do arrebatamento, porque o arrebatamento está dividido em 3 etapas: revelação, dispensação e ida. O que está faltando agora é só isso, a última etapa do arrebatamento. A segunda vinda produziu isso. É por isso que em muitas mensagens, pondo-se ao lado de Jesus, mensagem de Apocalipse 4, primeira e segunda parte, 70 semana de Daniel, 5º selo. Muitas mensagens, o irmão Brana disse que a igreja, a noiva, sobe no capítulo 4. E o profeta disse que ali é tipo e representação do rapto da noiva. Aí tem aqueles que são os preteristas da mensagem, está vendo aí, ó? O arrebatamento já aconteceu, porque o profeta diz, ó, a noiva sobe no capítulo 4 e só volta agora no capítulo 19. Então, do capítulo 4 de Apocalipse até o 19 é para o judeu. Aí está vendo aí, os preteristas está vendo aí que aconteceu já o arrebatamento? Aí eu te pergunto, que a noiva foi arrebatada literalmente já no capítulo 4? E como é que explica o Apocalipse capítulo 10, que tem um 7º anjo ali? Porque o profeta disse que aquele 7º anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo anjo de Apocalipse 3:14. É o mesmo. Então você tem que entender aí, irmão, as etapas do arrebatamento. Revelação. E não é, o profeta diz isso no Salmo 64 da mensagem do arrebatamento, ele diz que o arrebatamento é uma revelação. Agora, que tipo de revelação é o arrebatamento? É qualquer uma? Não. É a revelação dos trovões. 1º selo 35. Que a fé de rapta nos trovões. E os trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos. Diz o profeta de Deus. Então, o rapto é uma revelação, mas não é qualquer revelação. É a revelação dos trovões. E essa revelação dos trovões te coloca dentro da era do rapto, que é a segunda etapa. Para depois acontecer a parte literal. O rapto literal, mudança de dimensão. Sair dessa dimensão e ir para a 7ª dimensão. A última etapa do rapto que o profeta de Deus, tanto na mensagem, reconhecendo o seu dia, sua mensagem, e a mensagem festa das trombetas, ele chama da ida. A ida da noiva. E ele diz que quando ela sai do caminho, aí aparece Moisés e Elias. Sim, aí vai acontecer a segunda vinda para o judeu. Mas para nós, gentil, para a noiva de Cristo, a segunda vinda já aconteceu. E esse acontecimento aqui que aconteceu com Maria na primeira vinda, aconteceu exatamente também na segunda vinda. Com a igreja de Cristo. Com a Maria do dia. Oh Deus, que coisa tremenda. Então a primeira vinda e a segunda vinda é o mesmo acontecimento. Vamos para as mensagens. Mensagem, eu quero aqui ler a mensagem, o Evangelho Sobrenatural. O Evangelho Sobrenatural. Essa mensagem não temos data. Eu não sei qual, não tem data quando foi que o profeta pregou essa mensagem. O Evangelho Sobrenatural, aqui no parágrafo 16 dessa mensagem, já no final, ele diz algo tremendo. Porque o que aconteceu na primeira vinda, repete na segunda vinda. Olha aqui. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. Mensagem. O Evangelho Sobrenatural. O profeta de Deus, o 7º anjo, diz: Deus envia anjos menores muitas vezes
Deus envia anjos menores muitas vezes, mas quando você vê Gabriel, você sabe que algo importante vai acontecer. Olha aí. Então esse anjo Gabriel, como também o Miguel, são anjos de destaque de Deus. Quando eles aparecem em cena, alguma coisa está para acontecer. Deus está para realizar alguma coisa quando esse anjo Gabriel, ou também o Miguel, aparece. E o profeta diz assim: Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. Aqui, ó, onde a gente leu. Lucas, capítulo 1, versos 26 e versos 35. Ele aparece para Maria. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda. Ele fará soar a trombeta de Deus. Olha aqui. Por que o profeta de Deus diz isso, irmão? Que Gabriel anunciou tanto a primeira vinda e depois também a segunda. Por causa do acontecimento que aconteceu na primeira vinda, aconteceria na segunda. A sombra, a virtude, a sombra cobriu Maria na primeira vinda e cobriria Maria na segunda vinda agora. A Maria do dia, a igreja do dia, a noiva do dia. Para se cumprir aquilo que o profeta disse. Deus em Cristo e Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Quando a Bíblia diz, quando o profeta de Deus diz que era Deus em Cristo e Cristo na igreja, isso está falando do sétimo anjo. William Branham, o sétimo anjo, porque ele recebeu a plenitude. Aí você diz: meu irmão, e nós, irmão, e o resto da noiva? Nós recebemos parte da porção. Aí cada um de nós tem uma parte, aí junto, tudo junto é a plenitude. Mas o sétimo anjo recebeu a plenitude, porque o que aconteceu na primeira vinda, acontece na segunda vinda. Deus em Cristo e Cristo na igreja, Cristo no sétimo anjo, Cristo na Maria do dia. Meu Jesus, isso aqui é tremendo demais. Aí o profeta vem aqui, olha, Deus envia a anjos menores muitas vezes, mas quando você vê Gabriel, você sabe que algo importante vai acontecer. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda. Ele fará soar a trombeta de Deus. Mensagem, o evangelho sobrenatural. Também aqui na mensagem Sedento por Vida, pregado no dia 4 do 3 de março, dia 4 de março de 1960, parágrafo 33. Vamos ver o que o profeta fala aqui nessa mensagem. Mensagem Sedento por Vida. Sedento por Vida de 1960, parágrafo 33. Olha aqui o que o profeta diz. Está falando do anjo Gabriel. Então, eu farei uma pequena jornada. Iremos novamente. Nós vamos até o grande arcanjo Gabriel. É por isso que na Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então eu farei uma pequena jornada, iremos novamente e nós vamos até o grande arcanjo Gabriel, que é o mensageiro da aliança. Você veja que ele é o mensageiro da aliança. Agora eu te pergunto, irmão, e qual aliança nós estamos vivendo hoje? O profeta de Deus nos ensina que tem 3 alianças. A maioria do povo só conhece 2. Mas o sétimo anjo diz que tem 3 alianças. Qual aliança nós estamos vivendo hoje? Você sabe, pregadores da mensagem, pastores que pregam a abertura da palavra, que diz que o sétimo selo já foi revelado. Mas você sabe qual é a aliança que nós estamos vivendo hoje? Vamos continuar aqui com o irmão Branham na mensagem Sedento por Vida. O arcanjo Gabriel, que é o mensageiro da aliança,
com o povo judeu, que está dentro de Deus, uma das mais alta ordem de anjos no céu. E eu diria para ele: Gabriel, tu és um anjo poderoso, tu és amado de Deus, tu tens estado por eras, tu talvez saiba tudo nos céus e onde tu estás colocado, porque tu és o dos anjos da destra de Deus. Tu conheceste os grandes segredos do céu. Tu soaste a trombeta da vinda do Senhor Jesus. Olha, tu soaste a trombeta da vinda do Senhor Jesus, que ele anunciou a primeira vinda. Tu anunciaste a sua primeira vinda e tu irás anunciar a segunda vinda. Olha aqui, olha aqui o anjo Gabriel. Por quê? Por que o anjo Gabriel ia anunciar a segunda vinda? Por causa dos acontecimentos que aconteceu na primeira vinda, acontece na segunda. E Cristo se manifesta através desse arcanjo, que na mensagem Apocalipse 4, irmão Brando diz que o arcanjo, a voz de arcanjo é a voz de Cristo. É Cristo usando esse anjo para se manifestar na sua segunda vinda. Porque o irmão Brana disse que Cristo é Miguel, que Cristo é Gabriel, porque Cristo se manifesta usando o ofício desses anjos. E tu conheces os grandes segredos de Deus. Tu soaste a trombeta da vinda do Senhor Jesus. Tu anunciaste a primeira vinda e tu irás anunciar a sua segunda vinda. Então tu deves ser um homem poderoso ou um poderoso anjo. Olha aqui Apocalipse 10. Mensagem sedento por vida. Então veja aí, meu querido, meu irmão, pregador da mensagem. Veja o acontecimento que aconteceu na primeira vinda, aconteceu também na segunda vinda. Vamos adiante aqui agora com a mensagem vida. Vida, pregada no dia 2 de junho de 1957, parágrafo 59. Mensagem vida, tradução da voz de Goiânia. Parágrafo 59. Da mensagem vida. Olha o que é que o profeta diz. Isso aqui é o sétimo anjo falando. Isso não sou eu, irmão Jailson. Isso é o sétimo anjo. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nessa perfeição. Então, da existência do Pai saiu Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. Preste bem, irmão, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui aconteceu na primeira vinda. O profeta está relatando algo aqui, e isso aconteceu na primeira vinda, e isso também aconteceu na segunda vinda. A grande sombra que cobriu Maria. E depois vamos ver o que é que essa sombra é. Porque assim como aconteceu com Maria, aconteceu com o sétimo anjo, no dia 28 de fevereiro de 1963. O que aconteceu na primeira vinda também aconteceu na segunda. Por isso que a primeira vinda e a segunda vinda é o mesmo acontecimento. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nessa perfeição. Então, da existência do Pai saiu Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos, a palavra dita, aquelas grandes fontes da vida, saiu. E ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Olha aí. Olha o que aconteceu na primeira vinda. Então, aquela teofania se fez carne na pessoa de Cristo Jesus. Então, toda a plenitude da Trindade habitou nele. Ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo aquilo.
Aí veja aqui no 61 o que aqui o profeta de Deus diz. Esta é a própria maneira que seguimos diretamente e voltamos ao princípio original de Deus. Ali nascemos novamente, não na carne, nascemos de novo, não do sangue, mas nascemos novamente através do Espírito, e aquele Espírito eterno do amor e honestidade desce para se posicionar em nós. Oh, glória a Deus! Veja o que aconteceu. O mesmo acontecimento que aconteceu na primeira vinda. O Evangelho de João, capítulo 1, se cumpriu mais uma vez na segunda vinda. Ele aconteceu na primeira vinda e também aconteceu na segunda. A sombra que cobriu Maria, a virtude que trouxe aquela sombra para cobrir Maria, aconteceu também na segunda vinda. E isso já foi cumprido. O profeta diz aqui, ó. Deixa eu repetir mais uma vez o 61. Essa é a própria maneira que seguimos, diretamente, voltando ao princípio original de Deus. Ali nascemos novamente, não da carne, quer dizer, não da igreja. Nascemos de novo, não de sangue, mas nascemos novamente através do Espírito. E aquele Espírito eterno do amor e honestidade desce para se posicionar em nós. Em nós. O profeta também coloca nós, coloca toda a noiva de Cristo junto. Agora, no profeta foi em plenitude, no resto dos eleitos é em porção. Meu Deus, isso é tremendo demais, irmão. Isso aconteceu com Cristo na primeira vinda e aconteceu agora na segunda vinda. Não vai acontecer. Porque a segunda vinda não está para frente, a segunda vinda já está para trás, que ela se cumpriu. Nós estamos sendo beneficiados, nós somos beneficiados, nós estamos recebendo os benefícios, nós somos co-herdeiro da segunda vinda. Nós estamos debaixo da segunda vinda. Isso é tremendo, irmão. Isso é maravilhoso. Isso nos traz uma energia, isso nos dá riqueza. Isso nos enche de glória. Isso é a maior riqueza que nós temos, irmão. Eu sei que para muitos riqueza é quando você tem uma boa casa, tem carro, tem mesa farta. Isso é bom, mas a maior riqueza é essa. Este grande guerreiro Josué, pregado no dia 19 de janeiro de 1955, esse grande guerreiro Josué, parágrafo 17 e parágrafo 18. Veja aqui o profeta explicando Lucas capítulo 1, verso 35. O profeta está explicando isso aqui. E isso também aconteceu na segunda vinda. Ele está explicando, deixa eu ler mais uma vez aqui Lucas, capítulo 1, versos 35 de Lucas. E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora, vamos tomar o profeta explicando isso. Parágrafo 17 da mensagem, esse grande guerreiro Josué. Olha o que ele diz. Veja, se meu espírito fosse minha sombra, ou seja, fosse uma sombra do material, digamos que minha sombra seria o espírito do material. E o corpo no sobrenatural. Agora, o corpo do Senhor Jesus é a sombra. Então, irmão, é por isso que Jesus disse: eu desci do céu para não fazer a minha vontade, porque aquela sombra era Jesus descendo. Meu Deus, a teofania, o Filho, o Logos que saiu de Deus. Digamos que minha sombra seria o espírito do material e o corpo no sobrenatural. Agora, o corpo do Senhor Jesus é a sombra.
Pois assim dizer do corpo físico e natural do Senhor. Observe, se as curas, se o poder, as visões e as coisas que Cristo tinha nele saíram de sua sombra. Olha aí. Então Cristo está paralisado, o seu corpo natural fica paralisado, porque o seu corpo físico se move, sua sombra terá que se mover com ele. Meu Deus, que coisa tremenda. E se estamos em Cristo, pelo batismo do Espírito Santo, da mesma forma que o corpo de Cristo se move, ele se moverá da mesma maneira na terra. Pois é uma sombra do seu corpo, amém? Sempre foi em tipos figurativos, e assim, nesta noite, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que no Evangelho de João, que nós lemos, capítulo 6, verso 38, Jesus falou aquilo. Porque na realidade ele não nasceu de Maria. O que nasceu da mulher foi o corpo. Mas aquela sombra que a Bíblia diz que cobriria aquela mulher era o próprio Senhor Jesus, que desceu num corpo teofânico. E aquele corpo se encarnou, se fez carne. E aquilo foi gerando dentro do ventre da mulher. Meu Deus, isso é tremendo demais. E aqui o profeta continua dizendo, verso 18, parágrafo 18. Bem, tirando das coisas do mundo, predestinado por Deus, chamado por Deus, eleito por Deus, escolhido de Deus, salvo por Deus, batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, e feitos membros desse corpo, vivo, pronto, disposto, minha sombra se moverá toda vez que algo do meu corpo se move. É o corpo de Cristo no Espírito Santo se moverá da mesma forma que Cristo se move. Se Cristo no céu puder fazer com o seu corpo físico, ou melhor, seu corpo espiritual na terra se mover como ele quer que se mova, observe as coisas acontecerem. Está começando a ganhar vida. Eles o paralisaram por tempo suficiente, mas o Espírito Santo está trazendo vida para ele. E ele começará a se despertar e se mover, porque vê sua posição. Oh, glória a Deus. A noiva de Cristo, a esposa de Cristo, ela conhece a sua posição. Ela conhece a sua posição. E ela, por conhecer a sua posição, sabe que o mistério que é a vinda já aconteceu e também o casamento já foi realizado. E aquilo que aconteceu na primeira vinda, aconteceu agora na segunda vinda. Eu quero ler uma escritura aqui, Apocalipse 10, irmão. Nós estamos já quase perto de encerrar nossa palestra. Apocalipse capítulo 10 é uma escritura muito conhecida pelos pregadores da mensagem, né? Pelos pastores da mensagem. É interessante, né? Conhece muito essas coisas, os pregadores da mensagem. Uma coisa é conhecer, né? E a outra coisa é entender aquilo que se conhece. Eu queria ler, antes de eu ler Apocalipse, eu queria ler o capítulo 2 aqui, o 2 e o 28. Porque a esposa de Cristo, irmão, ela tem essa promessa. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 28 de 1 João. Diz assim, ó. Olha que João diz. Agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar. Essa palavra manifestar vem da palavra grega faneiro, que significa dar, entregar a revelação, dar a conhecer. E esse manifestar aconteceu exatamente na segunda vinda, para cumprir Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem. Agora, filhinhos, permanecereis nele, para que quando ele se manifestar, temos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua
vinda, na sua parousia. Então a esposa de Cristo não se confunde. Agora, quantos tem aí confundido aí? Estão esperando algo que já aconteceu? O que falta acontecer é para o judeu? Meu Deus. Apocalipse capítulo 10. Eu vou ler aqui o versículo, capítulo 10. Eu vou tentar aqui ler. Vou tentar ler aqui Apocalipse 10. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Apocalipse 10. Eu quero ler aqui até o versículo, só o versículo 7. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Está vendo aqui, ó? Olha aqui o corpo de Cristo. O corpo teofânico. O corpo palavra que desceu em 63. Da mesma maneira que o Espírito Santo cobriu com a sombra Maria, isso aconteceu com o sétimo anjo. É por isso que o profeta disse que na mensagem uns ungidos nos dias, ele diz assim que nós não se alimentamos, nós não se alimentamos pelo homem, nós se alimentamos pelo corpo palavra do Filho do Homem. Então, isso que aconteceu em Lucas capítulo 1, verso 35 com Maria, repetiu-se, aconteceu exatamente conosco, com o sétimo anjo em 63. E viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e os queijos sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escreva. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, e levantou a sua mão ao céu. E jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nela há, e não haverá mais demora. Mas no dia da voz do sétimo anjo, olha aqui Maria, aqui, ó. Olha a Maria do dia, na terra, quando a sombra cobriria, como o corpo do Senhor Jesus Cristo descesse, a Maria do dia estaria na terra. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo ou o mistério de Deus, como anunciou os profetas a seus servos. Então aqui, irmão, aconteceu, aqui se cumpriu a segunda vinda. Agora, para aqueles que dizem que a segunda vinda vai acontecer, eles estão dizendo que o irmão Branham não foi o sétimo anjo. Tem de vir outro sétimo anjo aí para cumprir essa escritura. Porque que o ministério que o profeta de Deus teve não foi o ministério do sétimo anjo, então tem de vir o sétimo anjo. Porque a Bíblia é clara que no ministério do sétimo anjo se cumpriria o mistério, o artigo definido. Artigo definido. O mistério de Deus, como anunciou seus servos, os profetas. Os profetas já vinham falando sobre esse mistério que é a segunda vinda. E quando a primeira vez que aquela sombra, que o corpo de Jesus desceu e estava lá na terra, Maria, e aquilo cobriu Maria. E em 63, no dia 28 de fevereiro, quando apareceu aquela nuvem, e o sétimo anjo foi arrebatado para encontrar aquele anjo diferente dos demais. O que aconteceu? Aquele anjo voou até ao profeta de Deus, ao sétimo anjo. E o irmão Branham disse que aquele anjo ele tinha o sétimo selo e voou para ele, lá para ele. Não para mim, não para ninguém. Para o profeta, o sétimo anjo. Eu quero ler aqui o último parágrafo, irmão, para a gente encerrar nossa palestra de hoje. Terceiro selo. Terceiro selo, parágrafo 41 ao 42. Eu vou ler aqui a tradução de Goiânia. 41 ao 42 do terceiro selo. Olha aqui. Agora, ele vai mostrar à igreja o que fez. Amém? Vê?
Então ele apenas toma, mas o livro está fechado. Ninguém conhecia de modo algum. Sabia que era um livro de redenção. Lá. Quer dizer, os outros mensageiros sabiam que aquele livro era do livro da redenção, mas não sabiam o que era. Porque estava fechado durante as eras. Mas que haveria de ser revelado nos últimos dias, de acordo com Apocalipse capítulo 10. O sétimo anjo entregaria a mensagem relacionada com isso. Quer dizer, a mensagem do sétimo anjo, quando Apocalipse 10, de 1 a 11 se cumprisse, lá no Monte Pôr do Sol, porque Apocalipse 10, de 1 a 7, se cumpriu no Monte Pôr do Sol, de 8 a 11, lá no Tabernáculo Branham, em Joinville, quando ele estava entregando, profetizando pela segunda vez. A sua mensagem estava relacionado com o que estava no livro. Porque ele diz que no tempo do som da sétima era da igreja, o sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, todos os mistérios de Deus deveriam ser anunciados ao som da sua trombeta. Agora tem muitos pastores da mensagem que já estão esperando a trombeta tocar. Não. A trombeta vai tocar não mais para nós, vai sim para o judeu. Então, depois que isso é revelado, o anjo desce do céu. Olha o que Jesus disse. Eu desci do céu, eu desci do céu. Jesus não nasceu em Maria, ele desceu do céu. O que nasceu em Maria foi o corpo. E a mesma coisa aconteceu na segunda vinda. Depois que isso é revelado, o anjo desce do céu, o que era Cristo. Agora recorde, esse anjo quem? O sétimo anjo, está sobre a terra um mensageiro. Assim como Maria estava na terra, quando um mensageiro veio a ela, aconteceu exatamente na segunda vinda agora, irmão. Um mensageiro estava na terra. Só que o mensageiro terreno recebe o mensageiro celestial, que é o próprio Cristo. Assim como o Espírito Santo, a virtude cobriu Maria, aconteceu exatamente com o sétimo anjo. Cristo desce, você vê no capítulo 10 de Apocalipse, colocando um pé sobre a terra e outro sobre o mar, com arco-íris sobre a sua cabeça, e pés de fogo, e assim por diante. Levantou sua mão e jurou por aquele que vive para sempre e sempre. O trono que não haveria mais tempo. Quando ele fez esse juramento, 7 trovões faz soar as suas vozes. Terceiro selo, parágrafo 41 e 42. Aí está, irmão. A primeira vinda e a segunda vinda é o mesmo acontecimento. Irmão, muitos acontecimentos que aconteceram na primeira vinda, aconteceu também, do mesmo jeito na segunda vinda. Mas eu queria mostrar só esse. Esse, que não tiver equivocado, é o 6º ou é o 5º vídeo que eu falo sobre a vinda. Vamos parar por aqui. Domingo a gente vai trazer outro assunto. E quem sabe, depois a gente pode voltar novamente sobre esse assunto sobre a vinda. Por que eu quis gravar alguns vídeos falando sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda? Porque alguns pastores, irmão, alguns pregadores, que começou a pregar sobre o sétimo selo, sobre a segunda vinda, mais primeiro do que eu, lá em 2016, 2017, 2018, eles estão retrocedendo. Eles estão dizendo para o povo o que aconteceu em 63 não foi a segunda vinda, porque eles estão dizendo que a segunda vinda vai acontecer. Eles estão dizendo que o que aconteceu em 63 foi a aparição. Mas não foi não. A aparição não aconteceu em 63. Ela aconteceu em 1933, no Rio Ohio, no mês de junho, na rua Spring, lá no estado de Kentucky, Indiana. Lá que aconteceu a aparição. E o irmão Branham disse que foi a primeira aparição, em 1933.
no meio de junho, na Rua Spring, no Rio Ohio. Você veja que o profeta, ele declara, ele deixa os pontos cardeais, ele deixa o endereço, ele deixa o mês, ele diz o ano, o local que aconteceu a aparição, e os pastores aí parece que estão cegos e não vê essas coisas. Então é por isso que eu trouxe esses vídeos falando sobre a segunda vinda, e hoje nós vamos encerrar com esse assunto. A primeira vinda e a segunda vinda é o mesmo acontecimento. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. E você que ainda não se inscreveu, continue se inscrevendo. Eu estou muito alegre, muito feliz, que graças a Deus chegamos nos 400 inscritos. Que Deus abençoe todos esses irmãos aí que se inscreveu, né? E que Deus possa ajudar cada um deles. E vamos aí. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom, meu irmão? Então Deus abençoe. Se Deus permitir, domingo nós estamos de volta aqui com todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Shalom para todos vocês.